Então, gente, eu vou finalmente contar para vocês hoje o que nós achamos, o que eu particularmente achei do livro do Guilherme Ranieri, Matos de Comer. Eles de fato gostam demais do caruru, eles gostam muito do caruru. Então, é uma planta ótima para a gente identificar nos canteiros. Olha só que alegria. Eles vão com toda a felicidade do mundo comer os carurus. Então é um alimento muito gostoso, dá em muita abundância, principalmente com solo bem fértil. E é uma planta que é importante você reconhecer, tanto para a sua própria alimentação quanto para a alimentação dos animais. Por isso que eu falo e insisto, conhecer as plantas alimentares é de suma importância para quem quer viver no campo. Agriões felizes logo nos farão felizes também. Olha só, a única plantinha que dá aqui nesse canteiro que nós não usamos para nos alimentar é essa daqui, que nós chamamos de vassoura ou vassourinha. Essa daqui nós não conhecemos como planta alimentar. Eu quero me aprofundar nas pesquisas a respeito dela, mas é a única planta que dá aqui nesse canteiro que nós não aproveitamos. Embora as ovelhas gostem muito dela para pastejar. Quer ver uma outra que apareceu aqui? O caruru vocês já conhecem bastante, já mostro bastante ele para vocês com frequência. Já mostrei a beldroega, né? Que é uma portulaca. Eu tô procurando uma que a gente chama de espinafre do mato. Eu acabei de achar uma por aqui, mas agora eu perdi, mas já acho. Capins, quando eles dão no meio dos canteiros, eu procuro tirar logo. Então eu vou tirar aqui, ó, tem uma vassourinha para eu tirar e eu tenho aqui um capim. Por que eu tiro logo? Porque depois, se ele se desenvolver mais, quando você tira a raiz, ele vai tirar um tufo enorme de terra junto e vai prejudicar os pés das outras plantinhas, que ainda estão muito novinhas. Essa aqui, quando aparece, eu sempre fico muito feliz. Esse daqui é um mastruz. Em outras regiões é conhecido por outro nome e ele vai ficar alto ainda e vai dar os cachinhos que caracterizam ele. Então aqui ele tá bem novinho, mas já reconheço pelo aspecto das folhas e também pelo cheiro e pelo sabor. Aqui em casa a gente gosta muito dele batido com leite quente. Tem um sabor mentolado e é ótimo para fazer o tratamento de vermes. Para nos privar de vermes, né? Para nos tratar contra os vermes. Olha o outro capinzinho aqui querendo desenvolver aqui. Vamos tirar novinho ainda. Tá, gente, ó, já trazendo para vocês a descrição de que eu encontrei no link, onde a gente faz a compra do livro. E eu devo admitir que a descrição reforçou a minha intenção de compra. Então vamos lá? Lá tá dizendo o seguinte: chegou o livro que vai te ajudar a identificar as plantas comestíveis não convencionais, os famosos matos de comer espalhados pela cidade, pelas hortas e centros urbanos. Neste livro, Guilherme Ranieri, mestre em ciência ambiental pela USP, reúne conteúdo inédito para tirar todas as suas dúvidas na identificação, preparo e consumo das PANC, plantas alimentícias não convencionais. Aprenda a identificar 284 plantas comestíveis, entre elas espontâneas, ornamentais, frutas e flores. Este livro é a porta de entrada para todos que querem se aventurar no mundo da coleta do próprio alimento. Apresentado em linguagem simples e acessível, sem diagramas complicados, nem exigência de conhecimento prévio, é ideal para quem está iniciando ou quer aprimorar seus conhecimentos na exploração dessas plantas tão incríveis.
Dentre as 284 plantas abordadas, descubra 185 espécies comestíveis inéditas, citadas pela primeira vez na literatura nacional. O livro também traz as 83 plantas tóxicas mais confundidas com as plantas comestíveis, orientando sobre as principais diferenças e habilitando você para coletar seu próprio alimento sem medo. Com anos de experiência em pesquisa e ensino sobre o uso dessas plantas, Guilherme Ranieri, autor da página Matos de Comer, presenteia o público com esse material repleto de fotos e todos os seus segredos na identificação e uso das punks. O livro físico tem capa dura, se encontra nas dimensões de 15 por 21 centímetros e possui 464 páginas coloridas. Né, gente? Hoje vocês vão finalmente saber o que a gente achou do livro escrito por esse rapaz aqui, que é o Guilherme Ranieri. É um jovem com muito conhecimento para compartilhar, conhecimentos muito sérios. Se você quiser e ainda não conhece, você pode acompanhar ele aqui pelo Instagram, que é o @matosdecomer. E a ideia é mostrar para vocês hoje, apresentar para vocês um pouco do livro que o Guilherme escreveu, que é o Matos de Comer, né? E o que a gente achou desse livro. Em primeiro lugar, vocês puderam ouvir aí um pouco da descrição que a gente encontra no link que eu vou deixar para vocês aí embaixo, que é o link para vocês adquirirem o livro. Então aí na introdução vocês viram um pouquinho dessa descrição. E essa descrição nos animou bastante para estarmos adquirindo esse livro. Na descrição, esse livro é indicado para quem está se iniciando nesse universo de reconhecimento das punks, né, das plantas alimentícias não convencionais, que o Guilherme chama aqui de matos de comer, né? Interessante que lá na introdução ele fala que comer mato não é comer capim. Vale a pena dar uma atenção especial para essa introdução, onde ele fala também sobre os cuidados de estar introduzindo novos alimentos, né? Sobre como começar o consumo desses alimentos, cuidados com as plantas que você estiver encontrando. Bom, o Ranieri, ele foi muito prudente, foi muito generoso em trazer nesse livro uma seção de identificação de plantas, de forma muito lúdica, bem ilustrada. Ele traz para a gente informações de como estarmos reconhecendo plantas, porque às vezes você vai fazer uma leitura e lá está dizendo assim, são folhas simples, de pecíolo assim, de caule assado, né? E você talvez fique perdido porque você não teve boas aulas de botânica ou na época que teve não prestou muita atenção nessas descrições. Então ele tem esse cuidado de trazer isso de forma muito bem ilustrada e muito bem descrita, de forma que se você se aprofundar um pouco nesse conhecimento que ele traz, você vai ler um outro livro e pela descrição da planta você é capaz de imaginar perfeitamente como que é essa planta, como se você estivesse visualizando ela. Então foi um cuidado que o Ranieri tem nesse livro que eu não podia deixar de destacar. Vai ser muito útil para quem está começando, para quem talvez não tenha tido oportunidades de estar convivendo com variedade de plantas, a não ser o alface, a rúcula, o agrião, que são plantas comuns de serem encontrados aí nos verdurões, né, nas feiras urbanas. Embora a gente saiba que as nossas feiras urbanas também estão se especializando em variedades, né, de plantas. Então, a outra coisa interessante do livro, inclusive deixa eu falar para vocês, a Neide Rigo tem um texto logo na introdução do livro falando sobre a importância dessa obra aqui. E a Neide Rigo é uma autora que pessoalmente, para mim, na minha experiência com punks, foi fundamental. Eu acompanho o blog dela, o Come-se, há muitos anos.
e foi ela quem foi responsável pelo meu despertar para as plantas alimentares não convencionais. Ela tem uma coluna, se chama Paladar, onde ela traz várias receitas, traz histórias, traz textos muito instrutivos, deliciosos de serem lidos, tanto através do blog quanto da coluna Paladar, falando a respeito de alimentos tradicionais que estão sendo esquecidos, ou alimentos que ainda estão muito ali dentro das tribos indígenas, que valem a pena ser conhecidos, ou mesmo pelas punks. E também é dela o prefácio do livro. Muito legal. Eu não sei vocês, mas quando eu pego um livro, eu gosto de ler capa, lombada, contracapa, prefácio, até as referências finais. É muito enriquecedor quando você lê um livro em toda a sua integralidade. Queria fazer uma observação também. No blog Come-se, a Neide Rigo ensina a comer um refogadinho de serralhinha ou pincel de estudante. E desde que eu vi isso na coluna dela, eu passei a consumir eventualmente essa serralhinha. Eu ensinei isso aqui no canal e muitas pessoas falaram que deveria ser tomado cuidado com a serralhinha, com o pincel de estudante, porque poderia ser tóxico, poderia ser venenoso, né? E é interessante isso porque o Ranieri traz o pincel de estudante aqui na seção de plantas tóxicas. Mas vocês vão olhar lá que tem um íconezinho que tem uma caveirinha vermelha que está dizendo que aquela planta definitivamente não deve ser consumida porque ela realmente é tóxica. E tem as plantas que estão na mesma seção, mas que estão com aquele triângulozinho amarelo da atenção. Ou seja, existem formas de serem consumidas e elas devem ser consumidas com cuidado. Elas não estão proibidas, mas é necessário ter algum cuidado. E foi muito interessante o Ranieri trazer isso aqui no livro Matos de Comer, né? Eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de ver a nossa entrevista com o Nuno Madeira, da Embrapa. Ele é especialista também em punks e ele fala sobre alguns cuidados também com a introdução de plantas, que são as punks. Vale a pena dar uma olhada. E o que eu quero dizer para vocês é que, por algumas vezes, autores e pessoas que são especializadas em plantas alimentícias não convencionais no Brasil, eles estão relacionados entre si e tem um bom diálogo. Não quer dizer que eles estejam discordando, mas cada um à sua maneira traz alguma observação. E é muito interessante também porque o Ranieri, na introdução dessa seção que ele fala das plantas tóxicas ou que não devem ser confundidas com plantas alimentícias não convencionais, ele fala desse cuidado que você deve ter e não tomar esse texto como definitivo, mas em se aprofundar, né? É muito importante a gente estar aí consultando o Knupp, o Nuno Madeira, a própria Neide Rigo e juntar ainda os conhecimentos do Ranieri para que a gente possa ter um conhecimento mais embasado. Vamos começar aqui pelo índice, tá bom? Então, o Ranieri coloca aqui um índice pelo nome popular das plantas, tá certo? Logo na sequência, ele também nos mostra um índice um índice de plantas tóxicas, né? E também tem um índice pelos nomes científicos das plantas. Logo na sequência a gente tem o prefácio da Neide Rigo, que eu citei para vocês agora há pouco, né? E na introdução a gente pode conhecer um pouco mais sobre o autor, né? De onde vêm os saberes
que o Guilherme Ranieri apresenta para a gente, quais são as bases de conhecimento dele, né? Outros conceitos, né, sobre punks. Ele também traz uma outra definição de plantas, que são as PANs, é uma definição, uma sigla para plantas alimentícias negligenciadas ou subutilizadas. Traz recado para o leitor. E ele também traz uma observação aqui importante sobre os temas e as espécies que não são abordados nesse livro aqui, tá bom? Então, ele já deixa um alerta aqui sobre o que você não vai estar encontrando aqui. Então, ele não vai estar se aprofundando em cereais, capins e gramíneas, nem em cogumelos e algas, nem em frutos e vegetais raros. Também não vai estar se aprofundando no uso medicinal das plantas, de qualquer planta que for citada aqui no livro, tá bom? Algumas têm esse potencial, outras não, mas ele não vai estar se aprofundando nisso aqui nesse livro. É um livro muito bem ilustrado. A linguagem do livro é uma linguagem fácil, uma linguagem muito fácil de ser compreendida. E ele vai estar se concentrando aqui nas plantas que são espontâneas, naquelas plantas que nós não cultivamos, mas que vão estar aí surgindo em diversos ambientes, né? Em hortas urbanas, em hortas rurais, surgindo aí talvez em calçadas, né? Em quintais. Então, ele traz ainda, na sequência, um pouco de botânica, que é aquela parte que eu falei para vocês, que vai orientar, principalmente aquelas pessoas que estão começando, né, os seus estudos, estão começando a querer compreender como que funcionam as plantas e o reconhecimento delas. Aqui que está a parte que eu falei para vocês agora há pouco, sobre o cuidado especial que o Ranieri trouxe em fazer a descrição, em demonstrar as descrições mais comuns que nós encontramos nos livros sobre botânica. Porque muitas vezes a gente vê lá, olha, a planta ela tem folhas simples, ela tem porte ereto e você não sabe reconhecer isso. Então ele traz isso explicado com simplicidade e ilustrado. Isso é uma ótima referência. Ele traz as descrições pela forma das folhas, em relação às flores. Então quando a gente lê lá que as flores são solitárias ou que apresentam haste floral, ele traz isso aqui ricamente ilustrado para que você possa não ter dúvidas a respeito. A relação ao caule, né? Qual que é a estrutura geral da planta. Isso foi um cuidado muito especial que o Ranieri trouxe nesse livro. E eu tenho que dizer que é um cuidado extremamente necessário. Depois ele passa para os primeiros passos para identificação, entendendo os matos de comer. Ele fala sobre a observação do ciclo de vida que ela está. Aí na introdução do nosso vídeo hoje eu mostrei para vocês um pé de mastruz bem no início do ciclo. Ele é completamente diferente de quando ele já está bem desenvolvido. Então ele fala sobre o reconhecimento das plantas em diversas fases, né? Sobre a questão das plantas venenosas. Esse quadro aqui também eu achei que foi um cuidado muito interessante que o Ranieri traz no livro, né? Que é sobre os ambientes desfavoráveis e favoráveis para você estar fazendo a coleta aí das suas plantinhas. Então, assim, a introdução do livro, antes de você necessariamente conhecer as plantas, ela é muito importante. Ele também tem aqui um capítulo sobre como usar esse guia, porque sim, isso aqui não é um livro que você vai ler de capa a capa e encostar, ele passa a ser um guia para você. Então ele fala sobre o cuidado de separar isso em fichas. Ele também aqui pequenas diagramas muito fáceis de serem compreendidos, como a própria descrição fala, não tem nada complicado aqui, sobre o caminho, locais onde elas são encontradas, cores das flores. Vocês vão gostar bastante dessa parte aqui dos diagramas, eu tenho certeza.
E aí ele realmente começa a parte que é a que nos interessa, né? Que é a apresentação de diversas plantas comestíveis. São plantas espontâneas. O interessante é que ele fez esse fichamento separando essas plantas pela cor das flores. Então, se você encontrou uma planta aí no seu ambiente que você quer reconhecer e quer usar esse livro como um guia para identificar essa planta, então, por exemplo, se essa planta tem flores lilazes, você vai vir aqui nessa seção. Você não vai encontrar essa planta nas flores brancas, verdes ou creme. Achei muito interessante também esse cuidado que o Ranieri trouxe aqui. Porque se você quiser fazer uma consulta rápida, né? Se você não quiser perder aquela planta que está ali naquele momento, você pode vir direto aqui na cor da floração que já está indicada aqui na lateral do livro. Então é facinho de você vir e dar uma olhada para ver se é essa mesmo, se ela está aqui catalogada. A outra coisa muito interessante no fichamento dessas plantas, deixa eu posicionar melhor aqui a câmera, tá nessa parte aqui, ó, nas fichas, certo? Então você tem aonde essas plantas são comumente localizadas, os meses em que elas costumam aparecer, lembrando que são plantas espontâneas, então vai estar dizendo que meses ela vai estar aparecendo, não por janeiro, fevereiro, né? Mas que características esses meses têm. Então, meses chuvosos e quentes, ou meses frios, vai estar aqui, nesse ícone de calendário. Qual é a parte comestível? Tá nesse ícone de garfo e facas. Então, por exemplo, aqui a begônia, ele está indicando que as folhas e as flores são comestíveis. E como pode estar sendo feito o consumo, tá aqui nesse ícone de chapéuzinho, do chapéu gourmet, né, dos chefes. Então aqui, ó, essa planta pode ser consumida in natura e ela pode ser consumida por cozimento. Olha, ou eu posso fazer uma infusão, ou posso utilizar como um condimento. Todas as plantas são bem ilustradas. Também gostei muito do que o Ranieri trouxe aqui, além dessas legendas aqui, do cuidado com a parte lateral sobre a cor das flores, das florações, é que ele também traz, sempre que é oportuno, a planta que pode ser confundida com aquela que ele está nos apresentando. Então tem essa seçãozinha aqui que é o parece, mas não é. E aí tem um íconezinho dizendo, olha, não é a mesma, mas ela é comestível. Aparece aqui o garfo, o ícone do garfo e da faca. Ou não é a mesma, mas ela é venenosa. Então, é muito interessante para a gente se guiar, certo? Então ele fala de plantas espontâneas, sobre o paisagismo comestível, porque a gente tem algumas plantas que são muito utilizadas em paisagismo ou que a gente acha que são só para isso e que são comestíveis. Então ele também tem essa seção aqui do paisagismo comestível. Também tem a seção de frutas urbanas, frutas que a gente encontra aí nas calçadas, né? Para a gente reconhecer como alimento. Ele também trouxe esse cuidado de frutos urbanos. Também tem uma seção falando sobre flores comestíveis, espontâneas, né? E ornamentais. E quais partes podem ser consumidas. Então, é um verdadeiro guia. E aí a gente passa para uma outra seção que também considerei um cuidado muito importante do Guilherme Ranieri, que é a seção em que ele não faz uma descrição, mas ele mostra as imagens de plantas que são tóxicas ou não comestíveis e por que elas são consideradas não comestíveis. Às vezes porque elas têm um paladar ruim ou uma textura ruim, elas são consideradas não comestíveis. E existem as que são tóxicas, né? E que a toxicidade, ele explica, vai dependendo de cada planta, pode depender da fase de maturação ou da forma de preparo, né? Ou da quantidade ingerida. Às vezes uma pouca quantidade
não apresenta toxicidade, e se você abusar dessa planta, ela pode apresentar toxicidade. Então a gente tem aqui o ícone da caveirinha vermelha para aquelas plantas que são tóxicas mesmo, não tem jeito de serem consumidas, deve-se ter muito cuidado de não estar consumindo essas plantas. E ele tem aqui o íconezinho de atenção, que são plantas que vão precisar, você precisa saber qual parte você pode consumir, como ou quando ela pode ser consumida. Então, ela necessita de atenção. Por fim, ele termina o livro nessa seção de plantas tóxicas e não comestíveis ou não comestíveis, e as referências, várias páginas de referência, e a gente pode ver que ele realmente fez uma pesquisa muito bem feita, tanto na literatura nacional quanto na literatura internacional, a respeito dessas plantas aí. Vou deixar embaixo para vocês, para quem quiser depois procurar e adquirir o livro. O que está dizendo ali. E como eu disse para vocês no começo, a descrição me motivou mais ainda, porque ela me traz alguns detalhes que me chamam a atenção, né? Como as plantas que são inéditas na literatura brasileira, que são classificadas como punks, e também o fato dele trazer ali no livro, a proposta de que ele está trazendo no livro plantas que não são comestíveis e que comumente são confundidas com plantas que são comestíveis. Na semana passada, a gente falou um pouco sobre a questão do conhecimento na roça, conhecimento no campo. Conversas bem breves, né? A gente não tem tido muito tempo para se aprofundar nessas conversas. Eu espero que com aquela conversa eu tenha conseguido ajudar você a desmistificar um pouco a ideia de que campo seja lugar de atraso, quando na verdade o campo, a roça, as áreas rurais são grandes fontes de conhecimento, é onde toda a ciência da vida acontece, né? E é fundamental. Tem uma fala que já se tornou muito comum, que diz que se o campo não planta, a cidade não janta, né? Se o campo não roça, a cidade não almoça. Eu sei que eu confundi um pouco a ordem, mas em síntese é isso mesmo. É no campo que se garante a vida de todo ser humano e de todo o restante da vida da Terra. É preciso buscar no nosso trabalho com a Terra um equilíbrio. Para fazer isso, como a gente já disse na conversa anterior, a gente precisa buscar conhecimento e se permitir aprender vivendo na roça. Dentro desses conhecimentos, um dos conhecimentos que é fundamental é reconhecer alimento. Falei um pouco disso também no vídeo passado, sobre reconhecer o alimento do extrativismo, sobre a questão da sazonalidade em vídeos anteriores, né? Mas um dos conhecimentos fundamentais está em reconhecer, no lugar onde você está, na terra, alimentos que não sejam frutos, mas que sejam plantas. E aí entra o conhecimento das punks, das plantas alimentícias não convencionais. Como eu disse para vocês, a gente já fez uma resenha de um livro aqui, que é do Instituto Plantarum, do Valdeli Knupp, e é considerado a Bíblia das punks. E eu estava muito curiosa por poder trazer a resenha para vocês do Matos de Comer, do Guilherme Ranieri, principalmente depois de ler aquela descrição que é dada lá no link para compra do livro. Porque ele se propõe a ser um manual para quem está se iniciando no reconhecimento de plantas. E o que eu posso dizer para vocês é que realmente se trata de um ótimo livro para começar, viu? É um livro de tamanho muito legal, não é um livro grandão, também não é um pocket, né? Não é um livro muito pequeno. Vale muito a pena conhecer esse trabalho dele através do livro Matos de Comer.
Ele traz realmente essas plantas espontâneas que ainda não tinham sido catalogadas na nossa literatura nacional, e ele traz esse importante acervo de imagens de plantas que são tóxicas ou que devem ser consumidas com atenção. O interessante é que os autores que no Brasil têm falado sobre punks, eles têm entre si uma boa relação. Então, quando a gente vê no livro Matos de Comer algumas plantas que são indicadas tanto pela Neide Rigo quanto pelo Valdeli Knupp como plantas próprias para consumo, e você vê essas plantas justamente na seção de plantas tóxicas, você pode achar que esses autores estão em conflito. Mas o Ranieri tem um cuidado muito especial ali na introdução dessa seção em dizer que isso não é definitivo, que você deve fazer suas próprias buscas, que você deve estudar a respeito, né? A gente tem aqui no canal, aqui no Dona Caetana, um vídeo dedicado somente à taioba, em que eu falo um pouco para vocês sobre cuidados para a ingestão da taioba e como reconhecer, como diferenciar, formas de estar aí diferenciando a taioba das folhas do inhame, por exemplo, para que você possa não estar confundindo, porque a taioba já tem aí alguns cuidados para você tomar para fazer o consumo dela, e o inhame, a folha do inhame não deve ser consumida. Então, como ele diz aqui, essas plantas estão num patamar de alerta, tá? Não quer dizer que ele está discordando nem da Neide Rigo, quando ela fala que a gente pode consumir, por exemplo, o pincel de estudante, e nem do Valdeli Knupp, quando ele diz que a gente pode consumir a taioba, tá bom? Eu indico que vocês acompanhem tanto a Neide Rigo através do blog Come-se, quanto o Valdeli Knupp através do livro, né? Punks, Plantas Alimentícias Não Convencionais, e que façam uma comparação com o livro do Ranieri. Vocês vão ver que, na verdade, eles dialogam muito bem entre eles, tá bom? Do pequeno manual que ele traz sobre o reconhecimento dessas plantas aqui, você já vai conseguir visualizar melhor e reconhecer essas plantas aí no seu ambiente. Então, foi um cuidado que o Ranieri teve aqui nesse livro, que eu considero muito importante, e é um dos motivos que eu gostaria de indicar para vocês a leitura desse livro como uma primeira leitura para você que quer se inserir aí no universo das punks e se sentir mais seguro para fazer isso. E eu espero que vocês possam estar aí adquirindo o livro e estar aí se aprofundando nesse universo maravilhoso que é o conhecimento das plantas alimentícias não convencionais e na aventura que é reconhecer essas plantas como alimento. E você vai ver que agora você vai começar a olhar cada matinho aí na sua terra com um pouquinho mais de carinho, com um pouquinho mais de atenção, e enxergar em cada plantinha que surge no seu ambiente a sua própria potencialidade. Então a gente aguarda vocês no próximo domingo para a gente aprofundar as nossas conversas sobre vida no campo. Até lá! Na terra, não se deixe enganar. Semente é fonte de vida, não podemos vacilar. A semente é do povo, com o povo tem que estar. É um bem que Deus deu, ninguém pode nos tomar. A semente é do povo, com o povo tem que estar. É um bem que Deus deu, ninguém pode nos tomar. Interessante que o tamanho do sedimentador tem que ser proporcional à quantidade de peixes que você quer criar, né? E não ao volume de água. Somos parte da terra, não dá pra separar. Somos fruto e semente, somos água e ar.
Não pode ter veneno no que vamos cultivar. Não pode ter veneno no que vamos cultivar. A semente é do povo, com o povo tem que estar. É um bem que Deus deu, ninguém pode nos tomar. A semente é do povo, com o povo tem que estar. É um bem que Deus deu,